Este podcast tem o apoio das Óticas Lab. Olá! Bem-vindos ao Ecc Parva. Este é o primeiro episódio e começa no dia após o apagão. Eu estou a gravar este áudio às 23h59 do dia 28 de Abril, portanto ainda conta, ainda estou no dia do apagão. Estou a bordo do carro, estou a caminho de Lisboa, porque estávamos numa outra cidade. E o que é que foi isto? O que é que foi isto, malta? O que é que foi isto? Eu adoro todas as teorias da conspiração, portanto depois se quiserem comentar no podcast o que é que vocês conspiraram para aí nas vossas casas, eu adorava saber. Este episódio é um episódio muito especial, é o primeiro episódio do meu podcast e como tal não poderia ser uma pessoa menos especial. Eu hoje, neste primeiro episódio, tenho a Carla Carvalho Dias, que é uma mulher dos 7 ofícios, é palestrante, consultora, é coach de equipas, mas, interessantemente, é formada em mecânica, termodinâmica e fluidos, uma coisa muito... Quantos de vocês é que sabem o que é que isto significa? Eu não sei. Mas também não vamos descobrir neste episódio porque não é sobre isso. O que é que eu vos posso dizer mais? Que se divirtam tanto quanto eu me diverti a gravar este podcast e que... olhem, espero que haja luz para vocês ouvirem tudo, não é? E net e coisas. Porque se não houver, olha, vai ser um flop. Que é mais provável. Se não for um flop, eu agradeço-vos desde já. Obrigado, mãe, já agora. Beijinhos. O Ecc Parva é vosso também. Ecc Parva! Um podcast de Filipe Brás. Carla, primeiramente, dizer que tu és tudo e mais alguma coisa. E, portanto, pegar aqui em alguma coisa que tu és para começar esta conversa é muito difícil. Tu és palestrante, consultora, mas uma coisa que eu acho muito engraçada que tu és é team coach. Está muito na moda ser coach. Já nem vou dizer team, porque não, isso não, mas coach está super na moda ser. Portanto, consideras que estás... Que é fashion. Super fashion na moda. Business fashion. Exato. Olha, tu disseste assim, coach muito na moda, team coach não. Portanto, não. Eu sou um outlier. Ok. O team faz com que o coach deixe de estar na moda. Não, o team coach não está na moda. Esse okay. Assunto é um assunto é um assunto que me pica, não é? Pica Sim. No sentido de eu sou certificada em coaching de indivíduos, equipas e organizações. Eu não pratico coaching individual, não pratico enquanto a ferramenta de negócio, enquanto negócio, ok? Eu não marco uma sessão de coaching individual contigo, não te vendo sessões de coaching individual, porque não é a minha vocação, não é a minha praia. Organizações e equipas, eu adoro. Desde o dia em que fiz a certificação. Portanto, primeiro vocacional é onde é que tu és bom, e eu sei que primeiro dá muito mais gozo, tenho imensos resultados em equipas e organizações, e muito menos gozo, e sou muito menos vocacionada para o indivíduo. Agora, eu pratico o coaching individual de uma forma não explícita. Quando eu faço coaching de equipas, às vezes no coffee break há coaching individual. Agora, sobre a moda, fico muito feliz de dizer que não está na moda. Porque preocupa-me um bocadinho esta moda, ou esta excessiva moda do coaching. Apesar de ser uma pessoa que gosta de moda, mas também não gosto muito assim de ir nas modas. Faço-me entender. Gostas de ser, tipo, quirky? Não, eu acho que nós temos que, independentemente da moda, há modas que eu adoro e que adiro e e depois há outras quando começam a ser excessivas ou demasiado... Sempre que eu vejo o mercado, as pessoas, qualquer coisa, a aderir demasiado... todas ao mesmo tempo a qualquer coisa, eu questiono-me se será isto conformidade social, ou seja, nós fazemos porque sim, porque todos fazem. E isso faz-me dizer, espera, anda para trás. Não é mania de ser diferente, não tem nada a ver com isso. É mesmo, espera aí, se calhar isto... Pronto, é por aí. Sim. E pronto, e a vocação, meramente vocação, pronto, tá. Provocaste e não levaste assim um grande. Quero fazer outra provocação ainda aqui dentro do coaching. Sim. Que existe uma coisa que se chamam self-affirmations, sabes? E que eu tenho visto imenso e as pessoas dizem todas que resulta imenso. Eu acho só que é muito parvo. Eu não sei se sabes? O que é. Aquela coisa de ir ao espelho e dizer assim, tu consegues, tu és a melhor, tu vais conseguir, tu não erras, nunca erraste, não vais errar nunca.
Sabes essa? Tu não és humano, portanto está ok. Exatamente. Ai que parva. Ai, que parva, não é? Para mim é. Vamos cá ver uma coisa. Eu já tentei. Tipo, olha de manhã e fico assim, não, pera, tu erras sempre. Calma lá. Pronto, então, vamos separar. Dito desta maneira, ai que parva, não é? Ai que parva, o que tu quiseres. Sim. Agora, porquê? Porque lá está, porque se houvesse assim de facto uma coisa que resolvesse todos os males dos mundos e eu de repente sou tua coach e digo, Filipe, tu vais. Pronto, e tu podes acreditar e fazes isso. Agora, mas é tudo para o lixo? Não é tudo para o lixo. Vamos cá ver. É importante nós olharmos ao espelho e, quando eu digo olharmos ao espelho, literalmente ou filosoficamente, pronto, e dizermos, ok, és capaz, e é um bom exercício olhar ao espelho e verbalizar em voz alta, Carla, tu és capaz, no sentido de you got this. Isto é importante. E é um bom exercício a fazer. Seja em que circunstância for. Seja porque vou fazer um exame, estou mais inseguro. Seja porque vou subir. É muito típico para quem tem medo de falar em público, por exemplo. É um bom exercício. Primeira vez a pessoa sente-se mesmo ridícula, sente-se parva, não é que é? Completamente. Olha para o espelho, vai... não vou fazer isto. Mas, à medida que vai fazendo, as nossas palavras condicionam muito depois tudo o resto, não é? E há exercícios, por exemplo, há um exercício que se faz de super-mulher, que é aquela... Super-mulher, super-homem, não é? Eu digo super-mulher, mas que é pôr as mãos assim. Este exercício, eu não sou uma especialista em PNL, mas se estudares PNL vais perceber que ele vai produzir alterações muito importantes na tua postura corporal, consequentemente, no cérebro, numa série de coisas. Portanto, levantar os ombros e levantar o queixo tem um poder imenso. Quando nós estamos... Exatamente, é tipo super-herói. Eu digo-te isto porque é que eu estou a dizer isto. Uma das coisas que eu tenho que fazer com alguma... Felizmente não é muitas vezes, porque não tenho assim situações tão difíceis. Mas tenho algumas. O ano passado foi um exemplo disso. Passei por uma situação muito difícil, pessoal, familiar, e eu tive que ir para palco na mesma. E eu tenho que ir para um palco e não me interessa que 500 ou 1000 pessoas digam, ai, coitada, o que aquela tinha hoje? Estava mais em baixo, não estava. O meu estado de espírito, quando subo, tem que ser um estado de espírito de desliga, liga, ok, isso tem um custo muito elevado, não é? Porque eu subo, eu faço, ninguém desconfia. As pessoas depois, quando às vezes sabem, dizem, é sério? E fizeste aquilo tudo? Sim. E há exercícios para fazer isso, e há técnicas para fazer isso. E uma delas, já não faço tanto essa, há outra. Isso é tipo um bocadinho de fake it till you make it. Vais para lá mentir a ti próprio e acreditas. Qual é a vantagem? É quando tu consegues. Imagina, isto não vai há muito tempo. Eu tive uma situação em que tive que subir a um palco, estávamos com uma situação de saúde complicada, e portanto eu saí do hospital diretamente para o palco, o que não é, para o palco quer dizer, para o lugar do evento, o que não é fácil, não é nada fácil. Mas quando cheguei lá, tem que ser, tal, vais em exercício o caminho inteiro, o exercício é fingir que sorris, vais assim, o cérebro não distingue um sorriso verdadeiro de um sorriso falso, e portanto começas a enganá-lo e aquilo começa tudo a mexer. Depois há outros tantos. E depois há uma questão de mindset, que é, ok, eu tenho que viver um momento. Aliás, dizem, e diz o Eckhart Tolle, um dos maiores segredos da felicidade, eu acredito nele, que é, neste momento eu vou subir a um palco. Quando eu sair daqui eu vou ter outro momento. Mas neste momento, este momento é isto, não é mais nada. O que é que acontece? O esforço que eu faço é grande na mentalização, no arranque. Às vezes estou lá e penso, só quero que isto acabe para me ir embora. Mas não posso pensar isso quando sou a um palco. Não posso pensar. Eu não posso sequer pensar, porque se tu pensas, as pessoas sentem. Então, deitas fora, vais deitando fora e agarras-te a quê? Estou aqui e é aqui que eu tenho que estar. É a única coisa que existe. Agora, este momento, eu só estou aqui. Se eu estou aqui a pensar, mas eu estou aqui, mas eu depois tenho que ir, e depois isto, e depois eu não sei o que mais. Então, o que acontece é, estás ali uma hora e meia, o que for, no fim, eu vou estar melhor do que eu estava antes de começar. Porquê? Porque eu desliguei. Eu tive mesmo que desligar, estás a ver? Portanto, é fake it until you make it, mas os benefícios existem, eles estão lá. E o meu estado de espírito no final vai ser... eu vou estar melhor, percebes? Porque me esqueci daquilo durante uma hora e meia, não interessa o tempo que for, não é? Mas sim, quer dizer, essa coisa... É parvoíce, mas resulta. O que é parvoíce é acreditar que isso resolve os problemas todos do mundo, ok? O mundo está complexo e não existem verdades absolutas, nem one size fits all, nem a fórmula mágica, não acredito, não é? Portanto, quando me dizem, não, fazes isto e tens tudo resolvido, é parvoíce. Claro que é parvoíce, porque
porque senão não seria tão fácil, custavam bilhões de dólares, se fosse verdade, não é? Aliás, ainda ontem eu dizia isso, a propósito de uma conversa que estava a ter sobre um bootcamp, 2 dias, e estávamos a falar sobre o output, o outcome, na verdade, o que é que nós queremos tirar daqui, o que é que se consegue tirar daqui. E de repente eu tinha um relamboio de coisas que a pessoa queria tirar, e eu disse, calma, milagres é mais para o lado de Leiria, não é? Porque não dá. E o que eu disse basicamente foi: se com 2 dias eu conseguisse isso tudo, eu não cobrava isto, de certeza, não é? Mas qual é o problema? Qual é a parvoíce? A parvoíce é que há quem diga que sim, que pronto. Há quem venda que essa é uma das soluções, não é? Olha, eu não sei se a parvoíce é mais de quem vende, se é de quem compra. Pois. Isso também, pois, isso já era outros 500, mas Estás sim, a puxar-me pela língua. eu concordo contigo, mas eu acredito que o facto de haverem pessoas à procura não desculpa que Quem vende, exatamente. Esse tema é cabeludo, percebes? Porque ainda por cima não podemos pôr tudo na mesma panela. Sim, sim. Tu podes ter pessoas que utilizam isso como um anúncio publicitário e que depois, quando tu vais perceber o trabalho delas, isso é só uma frase para angariar pessoas, porque a seguir o trabalho até é sério, ou tem alguma seriedade. Depois tens pessoas que só vendem isso. Claro. Pronto. E é tricky. Sim. E agora pegando no teu tricky e nos self-affirmations e no coaching e no brainstorming e nas skills e no team building. Queres mais? Carla, se não for em inglês não funciona. Eu vou responder assim, olha, depende. Depende. Porque às vezes se for em inglês não funciona. Ok. Então, eu sou muito anti-excesso, abuso de o brainstorming, do skills, enfim, de tudo aquilo que tu disseste agora. Isso. E podia continuar porque não faltam termos e nós conseguimos estar aqui o tempo todo e só falávamos assim, ninguém percebia nada. Também não dizíamos nada. Não, só dizíamos termos assim um para o outro. Não, porque repara, nós podemos aqui estar perfeitamente a falar de um business plan, que no forecast não ficou como estava previsto, não é? De qualquer maneira, existem os KPIs, que por sinal seguidos dos OKRs, vão obviamente dar-nos aqui um view muito mais flat, não é? Daquilo que estás a ver, eu não disse nada. Slay. Só tenho a dizer isto. É o que quiseres. Agora, deixa-me pôr a coisa assim, cada vez mais tu tens organizações multinacionais multiculturais e nacionais multiculturais. Portanto, a minha realidade é cada vez mais eu encontrar um grupo de lideranças em que tens, se calhar um português ou se calhar nenhum, mas pronto, tens um português ou que tens os dois, mas depois tens um australiano e depois tens um da Venezuela, depois um da Colômbia e depois um da Bélgica e depois um alemão. E tem que dar para todos. Isto tem que dar para todos. Ora, quando tem que dar para todos, qual é a língua que tu adotas? Claro. É o inglês, obviamente. Isto por um lado. Por outro lado, há várias coisas. Depois há um outro lado, que é o lado de ok, nós até somos 90% portugueses, vamos ter um workshop, mas há 2 que não falam português. Então vais fazer o quê? Dizes, olha amigo, temos pena, ficas aí, sussurradinho, está bem? O que não perceberes, depois a mãe explica. Não dá. Não pode ser. Portanto, ok, tens que adotar essa terminologia. A partir do momento, portanto, eu vou encaixar essa parte dos estrangeirismos como... Há pessoas viciadas nisso, literalmente viciadas, eu acho, e que não se apercebem, eventualmente, que têm esse vício, não é? De me terem englesadas pelo caminho. Achas que é um vício ou é uma bengala? Há pessoas para quem é bengala. Okay. Para alguns até é uma afirmação. É uma forma de afirmação pessoal, que é, não, eu não digo orçamento, eu digo budget. Eu não digo, sei lá, agora não me ocorre nada. Eu não digo indicador, eu digo KPI. Portanto, dizia eu, isto é uma razão que nos leva, naturalmente, do ponto, eu digo nos leva a quem está muito ligado ao mundo empresarial e de várias empresas. É normal que, imagina, eu tenho um workshop, como tive ainda há não muito tempo, 2 dias, tudo em inglês. A reunião que eu tenho no dia a seguir a esse workshop, é normal que me vá sair 1, 2, se calhar mais do que o habitual. Mas também te vou dizer que se eu entrar numa reunião em que o ambiente é 1000% português, eu vou estar num esforço grande para evitar que me saia uma palavra mais ao lado. E se sair, eu vou dizer, olha, desculpem, não é meu hábito, estive a trabalhar em inglês e, portanto, aconteceu. Aconteceu, se justificar, dizê-lo, senão não digo. Mas às vezes eu noto que sai e eu penso, caramba, não queria ter dito isto assim. Mas está cá. Depois tens um outro fator. É uma luta, não é? Contra às vezes. Mas isto acontece com o inglês, mas, por exemplo, aconteceu-me quando eu vivia em Itália. Eu lembro-me que cheguei uma vez de Itália e fui a uma reunião e a meio da reunião saiu uma italianada atravessada. Porquê? Porque estás formatado, não é? Portanto, pode acontecer. As pessoas no italiano não entendem isso tão
como é que eu digo? Não é tão, pronto, não entra por este caminho. Aí rapidamente percebes que está a viver, como quem vive em Espanha há muito tempo. Meu filho esteve em Espanha um ano a estudar, e de vez em quando dizia-me, como é que ele dizia? Pois nada. Eu, mas que pois nada, ok? Pois nada, que é nada. Não é? Pronto, e ele dizia aquilo em português. Portanto, isto é normal. Mas agora, sabes que eu acho que a sociedade é mais... agora ia dizer um inclusismo outra vez. Não, mas diz, a sociedade é mais pesada connosco. Ia dizer harsh. Ok. Mas procura logo uma palavra. Porque eu faço muito este Quando exercício dizes também connosco, com a minha geração. Ou seja, eu sou Gen Z, mas quanto mais novos somos, e agora existe toda a questão do português do Brasil, mas a minha geração em específico usa muito, e é quase cool falar assim. Mas já não é só uma questão de cool, é uma questão de entendimento. De entendimento e de dificuldade de não utilizar essas expressões, porque nós aprendemos assim. Porque repara, depois há aqui, esse é o outro fator, que é de onde é que vem, ou melhor, se tu queres estar atualizado e efetivamente atualizado no mundo dos negócios, no mundo empresarial, seja ele qual for, onde é que tu vais ver a informação? Tu vais ver a informação a estudos, a publicações, a livros. Tu queres um livro que acaba de sair e que é a última bolacha do pacote sobre cultura organizacional. Se tu quiseres ler em português, vais ler, mas se calhar daqui a um ano, ou daqui a 6 meses, ou se calhar nunca vais lê-lo, porque ele nunca vai ser traduzido. E, portanto, é normal que leias em inglês. Ora, eu acho que uma coisa é o excesso de utilização e que nós percebemos que é um excesso de utilização por posicionamento. Eu não falo como os outros todos, porque eu não digo, sei lá, agora não me ocorre nenhuma expressão, estou um bocadinho branca. Mas uma coisa é isso. Outra coisa é, há coisas que a mim até me irritam ver traduzidas. E eu vou dar um exemplo muito prático. Engajamento em português. Não é uma palavra ótima, não? Não é uma palavra ótima. Mas engagement, do ponto de vista organizacional, é super importante. E falta. Aliás, o último estudo da Gallup mostra isso, que é um dos maiores problemas, é a falta de engagement. Custa-me dizer engajamento. Custa-me mesmo. Ok? Agora, mas custa-te porquê? E depois ainda há um outro sinal, que é, eu acho que há determinadas palavras que vão, com o tempo, tornar-se tão universais como é smile. O mundo inteiro sabe o que é smile. Pois, exato. E com o tempo, acho que há termos que tornam-se quase universais. Porquê? Porque nós, o mundo, no contexto em que se vive atualmente, estou a falar mais uma vez empresarialmente falando, em que tudo está ligado e de repente estás a trabalhar com tudo o que é continentes, com tudo o que é nacionalidades, há palavras que dão imenso jeito que existam e que são entendidas da mesma forma em qualquer cultura, por qualquer pessoa. Portanto, usá-las ou abusar delas não tem que ser mau. Faço-me entender? Não necessariamente, sim. Não tem que ser mau. Até pode ser bom. Porquê? Porque, sabemos todos o que estamos a falar, não é? Eu, quando comecei a trabalhar há 30 anos, havia le budget e o budget. Okay. Agora, tens a grande maioria das empresas francesas a dizer o budget. O budget, na mesma. Porquê? Porque é tal... O nivelar, o calibrar, não é? Claro, o calibrar. É a questão da universalidade. Agora, eu não deixo de me rir quando... Sabes que normalmente esses estrangeirismos todos surgem até... No meu caso estou a pensar, eu acho que eles surgem mais em ambientes sociais, aquele almoço ou aquele jantar que tu vais porque estás na sequência de um congresso ou de uma coisa qualquer, cais numa mesa, não sabes quem são. Depois de repente há aquela pessoa que insiste em trazer umas atrás das outras. Pronto. Olha, eu tenho aqui um claro que não está a ser maravilhoso no teu podcast, está a fazer barulho. Não, de vez em quando toca aqui, não sei se faz barulho. Como aquele exemplo, tu falas. Não se percebe nada. Nada. E há... Quer dizer, és capaz de ter dito uma coisa fantástica, incrível, maravilhosa. Não disse nada, na verdade eu inventei uma frase qualquer. Quer dizer, eu divaguei. Não, inventei um enredo qualquer, já nem sei o que é que eu disse, já não me lembro por onde é que comecei. Mas lá está. Ok. Eu acho que em tudo aquilo em que nós pensamos, que parva, existe um outro lado que não tem que ser parva, não é? Às vezes não é, mas muitas vezes é. Pode ser, sim, sim. Pronto, vamos dizer que pode ser. Sim. Mas sim. Olha, agora outra questão, e não respondes se não quiseres. Tá, mas não precisavas dizer. Vou dizer 2 nomes de coaches ótimos e vou-te perguntar qual é que preferes. Deixa-me dizer já que à partida não te vou dizer. Pois, eu já sabia. Gustavo Santos ou Cristina Ferreira? Não são coaches. Pois, exato. Obrigado. Já respondi. Pronto. Não, e viste a minha cara, mudei. Mudaste. Pronto.
Com o devido respeito a qualquer um dos dois, não conheço Exato. nenhum dos dois. Não conheço bem o trabalho. A esse nível, se é que ele existe, eu nem sabia que esse rótulo estava lá. Não. Eu levo a minha certificação de coaching muito a sério. E quando eu digo muito a sério, se reparares na minha expressão não verbal, eu acho que até fiquei Não, com eu vi calor. na tua cara o Ike Parva que saiu-te pelos olhos. Eu acho que foi mais um... Cala-te. Vamos cá ver uma coisa. Repito, isto que eu estou a dizer não é pessoalizável. Não tem a ver com a pessoa A ou com a pessoa B. Claro. Tem a ver com... Tem a ver com a ação. Eu certifiquei-me há 21 anos. E há 21 anos foi a primeira ação de certificação que existiu em Portugal. Não era uma empresa portuguesa, era francesa. E na altura, entre outras coisas, assinei um código ético que levei e levo muito a sério. E que é fator-chave de sucesso para os trabalhos que se fazem. Ponto. Com o tempo, o coaching é uma atividade não muito regulada. Não é regulada. E a palavra coach é gira. Não é? E lá está, e começou a ficar na moda. O coach, o coach do beisebol, o coach do coach, o mister, que é coach, é tudo coach. E ao ter pouco, não ser muito regulado ou regulamentado, não é? Existe o ICF, que é uma entidade credibilizada, onde tudo certifica. Está bem, mas tu podes dizer que és coach e não tens nada disso, não é? Começou a chamar-se coach a uma série de coisas, coaching, desculpa, a uma série de coisas que não o são. Aliás, aqui há tempos dizia-me uma pessoa assim, olha o Ike Parva, já há bastante tempo. Não, eu sempre gostei muito disto e até já fiz, e tive uma coacher. Olha, essa eu nunca tinha visto. Pois, e tu começas a ouvir derivadas do coaching, do coachee e do coach, que é coacher. Há coacher, há cockroach. Pois, é que eu já ouvi coisas, a sério, que não lembram a ninguém. Portanto, esquece lá as pessoas, porque o primeiro que disseste, eu nem sei bem o que é que a pessoa faz. Em relação à Cristina Ferreira, é um profissional de televisão, quer dizer, agora, se me estás a dizer que é coach, estás-me a dar uma novidade. Não sei. Pois, não sei qual é a certificação dela. Também fiquei assim um bocadinho... Dela ou dele? Pasmado, mas... Lá está, não sei quais são as certificações nem do nem do outro. Sabes que eu acho que hoje em dia chama-se coach. São exemplos deste flagelo. Do que é do mundo, não é? Eu acho que hoje em dia as pessoas começam... Tu não imaginas as vezes que eu ouço a palavra coaching aplicada erradamente. Mas assim... Por isso é que estás aqui hoje. Eu sabia que eras a pessoa perfeita para me falar das vezes que se diz esta palavra mal. Não é só dizer mal. Ou mal aplicada. Mal aplicada. Fizemos uma formação em líder coach. Boa. Então, quando vais a ver o conteúdo, mas qual líder coach? Mas onde é que está o coach aqui? O que é que isso quer dizer? Mas porquê é que o coach está lá? Porquê é que a formação é líder coach? Porque o coach vende. As pessoas querem. Então acham que fizeram. Agora, ainda voltando ao código ético. O coaching, quando eticamente feito, é um trabalho muito sério. É um trabalho muito sério, é um trabalho com que é preciso ter muito cuidado, há uma fronteira muito ténue até onde um coach vai e a partir de onde não deve, uma linha que não deve passar. E a mim o que me tira do sério não é a pessoa dizer que é coach, a pessoa quer dizer que é coach que diga, a pessoa quer dizer que é coacher que diga também, ou outra coisa qualquer. Agora, quando essa linha é passada, de facto tira-me do sério e eu explico porque é que me tira do sério. Seja em equipas, seja em indivíduos. Mais em indivíduos, ok? Porque em indivíduos eu estou a ser, teoricamente, alguém que te vai ajudar a desenvolver e que, eticamente, jamais opina sobre a tua decisão. Não deve. Não deve. Eu vou-te ajudar a pensar, eu vou-te questionar para tu encontrares caminhos e dizeres, nunca tinha pensado nisso. Se calhar, eu vou-te provocar com aspas e vou usar ferramentas que te façam sozinho refletir, questionar-te, dizer, então, mas será que eu... tu até me podes pedir opinião. Sim, claro. E eu não te vou dar opinião. Eu vou-te sempre dizer assim, Filipe, o que é que tu achas? Ou o que é que te faz dizer isso? Claro. Ou, não interessa. Quando eu começo a ver coaches ou coachers a dizer não, mas o que tens que fazer é isto. Tu agora, o que tens é que... então isto é porquê? Tu tens é que responder que não sei... Espera aí. Mas as pessoas sabem que é mentoring? As pessoas sabem que é coaching? E depois qual é a parte a mim que se torna aqui um bocadinho visceral? Então isto é tudo um problema de dicionário? Não. Não? É um problema de ética e de know-how. Okay. E de know-how, que é... O coaching, quando bem feito, é uma coisa fantástica. E há muito bons profissionais, ok? E quando digo muito bons, é muito bom. E estou a falar do individual, porque eu não faço. Portanto, eu estou à vontade para dizer isto. Não estou a falar de mim sequer.
E em equipas, e posso falar de mim, não tenho problema nenhum e não me sinto convencida por dizer isto. É uma ferramenta poderosíssima. Poderosíssima. Posso dizer que eu tenho situações em que chega-me um grupo de pessoas, como eu costumo dizer, um conjunto de indivíduos, que eu olho e digo, minha mãe, que eu tenho que fazer isto uma equipa, não é? E às vezes, quando chega ao coffee break, eu já olho e digo, eu já não estou a ver o mesmo conjunto de pessoas. E para mim, chegar ao fim e dizer, as pessoas que entraram aqui não são as pessoas que estão a sair daqui. Agora, há um milagre? Não há milagre nenhum. Aquilo não vai mudar o mundo. Mas que ele é poderoso, é. Mas tem tanto de poderoso quando é bem feito, quanto tem de perigoso quando é mal feito. Ok? Daí a questão da ética. E a questão da ética. Porquê? Porque se eu sou uma má profissional e sou tua coach, se eu sou boa profissional, eu posso estar a impulsionar a tua carreira, a ajudar-te a desenvolver áreas que estavam completamente, sei lá, ajude-te a chegar a essa conclusão. E se eu sou má profissional, eu posso estar a convencer que és muito mau a falar em público, eu posso estar a convencer que a tua autoconfiança é um lixo, porque eu estou a opinar e digo, mas se é a tua autoconfiança, Filipe. Eu posso estar a destruir completamente. E é perigoso, porque isto são coisas que tu só vais saber. Eu não estou a dizer isto como teoria. Eu encontro pessoas que passaram por processos desses e que sofreram, não é? Às mãos de opiniões e de sessões de coaching feitas, principalmente do ponto de vista organizacional, quando falamos em liderança. Vou só dar mais um exemplo e vais perceber porque é que eu fico tão... imagina... Isso que estás a dizer faz-me lembrar um bocado daqueles coaches que se confundem um bocadinho com psicólogos, que não são, não é? Estás a tocar no ponto. Exatamente. Claro que não são. Eu sou de engenharia e sou certificada em coaching. O que é que a engenharia tem a ver com coaching? Agora, eu sou psicóloga jamais, em tempo algum. Jamais. Nem nunca na vida me vou substituir ou querer substituir. Podias ser, porque eu acredito que tu fosses capaz de ser psicóloga se tu quisesses, porque esta mulher não para de estudar, nem que... Mas tu também podias, é só quereres. Exatamente. Também podes. É mas não és. Não, e essa fronteira, ela às vezes é difícil de perceber onde é que ela está, ok? E é nessa altura também que devemos recuar e dizer, calma, estou-me a começar a envolver. Bem, no individual não sei, mas no de equipas, há alturas onde já estás tão próximo da equipa que dizes, calma, está a ser preciso distanciar, isto já estou aqui muito dentro, tenho que chegar para trás, não é? Depois também não queres que a equipa fique refém da tua pessoa e queres é capacitá-la para ela ir à vida dela, claro, e desenvolvida. Até significa que fizeste bem o teu trabalho. Pois, exatamente. Outro dia um cliente disse-me assim, é um cliente incrível, adoro, e ele dizia-me assim, o teu trabalho é super ingrato. E eu, chama-se Arthur, se estiver a ver isto ele vai saber quem é ele. Eu disse, ingrato? Ele, sim, o teu trabalho está feito quando deixam de precisar de ti. Pois, eu disse, sim, isso é o maior gozo que eu tenho, é o maior gozo que eu tenho. E é mesmo. E depois de deixar de precisar, então, aparece... só nisto é que o teu trabalho é muito parecido com o de um psicólogo. Pois nem sei. É quando deixam de precisar. Significa que está bem feito. Pois, eventualmente, talvez. Olha, certo. Nunca tinha pensado. Okay. Encontramos semelhanças em pontos verdade. de ligação em tudo. Verdade. Talvez seja, realmente, honestamente, não tinha pensado nisso, mas o prazer é exatamente esse, que é, ok, este já está tratado, não é? Houve uma pessoa uma vez que me disse, quando eu lancei o meu segundo livro, eu trabalhava com a Marta, que era uma pessoa que trabalhava numa empresa, e eu convidei a Marta para ir ao lançamento do meu livro, eu chamo-lhe Martinha, gosto muito dela, e a Marta estava lá no lançamento do livro, eu dei-lhe o microfone e disse, Marta, queres dizer umas palavras e tal? E a Marta resolveu dizer o quê? Palavras sobre mim, e eu queria que ela... Mas enfim, foi muito engraçado. Uhum. E ela então disse duas coisas, uma agora não vem para o caso, mas a outra ela disse, eu acho que a Carla olha para as pessoas como um queijo suíço. E eu, porque a Marta é muito engraçada, ela tem um... Martinha, se estiveres a ouvir isto, ela vai ouvir, eu vou-lhe mandar, ela sabe, o meu sol. E ela disse aquilo, isto foi no Sheraton, não é? No rooftop do Sheraton e tal, e eu, um queijo suíço, olha para as pessoas como um queijo suíço. Ela, sim, a Carla olha para as pessoas como um queijo suíço e vê-lhes logo os buracos. E não descansa enquanto não está para aquilo tudo. Okay. E eu ouvi aquilo e pensei, isto foi um elogio gigante. E ao mesmo tempo, distanciei-me do lado que me alimentou o ego, não é? Porque achei imensa piada. Claro. E pensei, tem razão. É verdade. E por isso, quando eu vejo que o queijo suíço está tapado... Queijo suíço nos teus olhos. Mas imagina, quando tapas os buracos todos, ou a grande maioria, tu dizes, boa, próximo queijo, não é? Okay. Queres encontrar outro queijo? Senão vais ficar a fazer ali o quê? Vais ficar a olhar para o queijo. É. Okay. Pronto, já estamos no queijo suíço e começamos no coaching. Vês? Ai, que parva! Ai, que parva! Não pensava que isto fosse acabar no queijo. Nem eu. Mas pronto. Agora, e tendo em conta que estavas a falar da questão organizacional e dessa área que tu também te focas bastante, eu tenho aqui uma questão. Já te estás a rir? Dos mesmos criadores daquelas questões existenciais, tipo de quem é que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha,
O cliente tem sempre razão. Nunca. Eu É que eu nem penso. Eu sabia que ias dizer isso. O nunca não é nunca tem razão. Hein? Ah, É nunca isso é verdade, nem nunca isso foi verdade. ok. Está no meu segundo livro, no último capítulo, salvo erro. Ninguém tem sempre razão. Então, porque é que o cliente tem sempre razão? Agora, espera, vamos à origem. É o que dizem, é o que ensinam às pessoas. Pronto, e é aquilo que tu tens que engolir Eu e sempre ouvi acreditar. que era assim. Quando eu trabalhava no retalho, diziam-me sempre, o cliente tem sempre razão. E o que é que te sentias? Não sentia muita felicidade. Ficava assim meio irritado às vezes. Não é? Tinha um efeito contrário. E porque eu também sou cliente. E portanto eu sei que eu não tenho sempre razão. Às vezes estou só irritado também. Eu não sei se Às conheces vezes as algum pessoas só ser querem humano. discutir e está tudo bem. Pois, e não só. Eu não sei se conheces Discutir é algum. ótimo. Depende do dia. Há pessoas que Exato. saem de casa a pensar com quem é que eu vou inquinar hoje? Porque eu preciso de deitar isto Tem que fora. ser alguém. Consciente ou inconscientemente, Uhum. não é? Bem. Então, a pergunta que eu te fiz tem a ver com o seguinte: dizer a alguém que está a atender ao público é das tarefas mais duras que há. Pela incerteza, não sabes quem é que aparece, pode aparecer um maluco, uma maluca, podem aparecer um bando deles, não interessa, podem ser pessoas muito simpáticas, outros que querem falar a manhã inteira e tu não podes, pronto, não interessa, é difícil. Pela imprevisibilidade, pelo ter que estar permanentemente bem e alerta, trabalho difícil, mas não tem que ser só atender ao público, até pode ser uma fábrica que tem um cliente a reclamar. O que é bom nesse trabalho é mau. Exatamente. E tu viraste para alguém que está perante qualquer coisa que acha que é uma injustiça imensa e dizeste, mas o cliente tem sempre razão, só vai provocar irritabilidade, nervos e, tem, então deixa eu voltar. Então deixa aí, que eu já lhe digo. Pronto. De onde é que essa frase faz sentido? Não é na razão. Ela tem que ser interpretada não no sentido literal. O cliente tem sempre razão. Primeiro, conhece algum ser humano que tenha sempre razão? Eu? Filipe, excluindo-te a ti. Não, eu sei que tu tens. Esta é uma dos meus best-sellers em casa. Pronto, mas achas que tens razão? Tenho. Sim. tu estás a dizer isso convicto. É que se tiveres eu vou-te aconselhar terapia. Não é coaching, é terapia mesmo, tá? Pronto. Não há ninguém no mundo que tenha sempre razão. Nós enganamos-nos. Pronto. De onde é que vem a frase? Quando nós discutimos a razão com alguém, nunca vamos chegar a uma conclusão, nunca vamos chegar a um bom porto. Ok. A razão, quando eu te digo, imagina, estamos os dois numa discussão e eu olho para ti e digo, pronto, ok, tens razão. E tu dizes, e logo a seguir dizes, estás a ver? Pronto. Ou então ainda vens com outra que é, pois, mas sabes, eu não quero ter razão. O que eu quero é... Eu sou esse. Pronto, estás a ver? A razão quando nos dão, nós estamos, não, mas eu isto... quero imenso que me deem, mas depois já não quero ter, quando me dão. Não, quando te dão, tens um alívio, mas é temporário. Mas passado esses segundos, queres voltar à luta, porque aquilo não esquece. Portanto, qualquer discussão de razão não constrói. Nunca constrói. Pode ficar igual, mas normalmente destrói. Normalmente, o clima, a energia, pronto. Portanto, o cliente até pode ter razão. Agora, não te adianta nada discutir razão com o cliente. Vais perder. Então, o que é que isso significa? Que, deixa pôr a coisa assim. Eu no primeiro livro também tenho essa escolha, que é escolher renunciar à razão. Acho que não é renunciar à razão, é escolher... não me lembro. Também por uma branca. Bom, mas deixa-me pôr a coisa assim. Há pessoas que se agarram à razão, tipo, mas eu tenho razão. E eu dá-me vontade de dizer, está bem, toma lá a bola, leva, vai brincar, pronto. O queijo, agora só para ficar tudo queijo, na mesma família. Para ficarmos com o queijo, peço desculpa, não queria dizer bola. Enganei, foi um lapso. Imagina, estás a ver as pessoas que se atiram na passadeira, atiram-se literalmente, e tu tens que travar a fundo, e a pessoa continua e olha para ti com quem? Toma! Yeah. Eu acho que a cabeça dessas pessoas tem um pensamento mais ou menos assim, eu posso morrer, mas é com razão. À vontade. Estás ótima. Vais aplaudir. Morta, com razão. Mas tem razão. Mas está ótimo. Mas tem razão. Claro. A razão é isso, ok? Na lápide vai escrito, morta, mas com razão. Com razão, precisamente. Estás a ver? Sim. Portanto, agora vamos ser um bocadinho práticos em relação a isto. Há clientes, muito difícil, não é? Muito difícil às vezes. O cliente ter sempre razão deve ser interpretado como nunca discutas a razão com o cliente. Mas nunca. Isto é, o cliente diz, eu quero não sei o quê, imagina uma coisa trivial, olha, eu comprei esta chávena e está não sei o quê, e tu olhas e dizes, esta chávena foi comprada há um ano, a pessoa está a dizer que tem aqui uma rachadela e comprou há um ano, portanto, não tem razão. Claro que não. Está bem. Tens duas hipóteses, que é, o senhor desculpe, mas comprou há um ano, portanto, tu estás a dizer, você está mal a gravar, não é? Porque está a ver se pega aí uma treta de todo tamanho.
vais iniciar uma discussão de razão, porque ele vai continuar a dizer, não, está-me a chamar mentiroso, e depois escala, não é? Escala. Ou então ele diz tudo, e tu usas duas palavras mágicas que eu costumo dizer muitas vezes, que é com certeza. Não lamentas nada, porque se lamentasses trocavas. Portanto, esquece, não lamentas nada. Tu vais dizer, com certeza. Se eu bem entendi, isto é uma técnica, ok? Com certeza, vou guardar. Com certeza. Com certeza, quando tens alguém à tua frente, e tu dizes, com certeza. Inconsciente, eu não devia estar a revelar estes truques todos, mas pronto. Não, inconscientemente, do outro lado, eu estou-te a dar uma falsa sensação de razão. E a coisa vai acalmar ligeiramente, ok. E depois eu digo, então, se eu bem entendi, a questão da chávena é, e vais reformular aquilo que a pessoa te disse, de forma, isto não é assim tão simples, mas enfim, imagina, eu estou a falar neste tom, tu deves descer meio tom, não deves descer 3 ou 4, senão é irónico, não é? Então imagina, porque esta chave? Tu dizes, ok, se eu bem entendi, portanto tu não baixas para, se eu bem entendi. Que é para não ficares passivo-agressiva, não é? Pois, exatamente, portanto tu vais baixando ligeiramente. E dizes, se eu bem entendi, então é uma chávena que o senhor comprou nesta loja, está a alegar que tem um defeito, muito bem. E ele vai dizer, é isto, e ele vai dizer, exatamente. Ok, sabe dizer quando é que foi comprada, não foi? Então o que é que tu vais fazer? Tu vais começar a fazer perguntas ao teu cliente. Sempre a baixar um bocadinho. Até que atinjam... Atenção, quem me ouviu falar, a história diz assim, isso é muito bonito, mas é na teoria, porque na prática... Não. Eu tenho uma história ótima para te contar a seguir. Mas eu já estive na prática. Eu falo com muitos quilómetros de atendimento. Eu já fiz muito trabalho undercover, como sabes. Portanto, eu atendi muito cliente. Não é nada que eu não tenha experimentado. Eu não falo de teorias que eu não tenha experimentado. Agora, isto não se simplifica assim, tipo fórmula mágica. Depois há treino e há outras coisas. Agora, a razão é isso. O cliente tem sempre razão. Não, mas não a discutas, senão vais perder. Ok. Ignora. Não ligues. A história que eu te queria contar foi... Eu trabalhei no Colombo, numa loja muito grande de roupa. Não preciso dizer qual é. Chegaste lá. Uma loja muito grande de roupa no Colombo. Pronto, está bem. Há tantas. E houve um dia que um senhor chegou e queria, já não me lembro, queria fazer uma troca de alguma coisa que estava estragada, mas não estava... Já não me lembro bem da questão em si. Eu lembro-me que era uma troca, mas que não era válida. Era mesmo uma questão que se notava. Só que o senhor tinha na sua posse, sabes, tipo uma fanny pack, uma pochetezinha daquelas, sabes? Só os senhores da farturas é que têm. Disseste fanny pack? Fanny em pack, inglês? sabes? Sim. Não é era só para saber. Nem se pode dizer isto, se calhar, fanny pack. Eu nem sei, mas vá. Sabes que eu não sou aquelas muito à moda. pochetezinhas que as senhoras das farturas têm para pôr as moedas. Sim, sabes? já sei. Tinha, e ele pôs assim de repente a mão e só me disse, tipo, vai trocar. E eu olhei para ele, tipo, mas olha, nós já estivemos a falar, não sei o que. E ele levanta a mãozinha da fanny pack. E ele tinha um acessório muito divertido, sabes? Que faz assim? Esses acessórios. Pronto, e eu fiquei só, claro que sim. Claro que troquei na hora, exatamente. Evidente. Mas lá está, o cliente teve razão. Mas em momento nenhum lhe disseste, o senhor tem toda a razão, se me tivesse mostrado isso antes, não tem nada a ver, não é? Ou seja, de repente. Tu estás a falar de uma situação extrema, não é? Nós costumamos dizer que devemos desenhar para a média e testar nos extremos. E tu acabaste de testar isto num extremo. Isso é um extremo, felizmente. É só porque é uma situação um bocado caricata. É demasiado caricata, não é? Agora lembrei-me desta situação para te contar, porque estávamos a falar desta questão de ter ou não razão, e aqui lá está. O cliente não tem razão, mas às vezes tu dás razão. Ok, agora imagina que eu acho que essa história é fantástica para ilustrar o que eu acabei de dizer, que é, ele pode não ter, mas esquece. E no limite, levado ao extremo, num caso desses, tu dizias, o senhor pode-me apontar o que quiser, mas não tem razão. A história, se calhar não estávamos aqui Não sou nada assim corajoso, não. Pois, é que se calhar não estavas aqui agora a fazer isto, não é? Tinha sido um grande parvo. Tinha sido um grande parvo. E portanto, é isso, quer dizer, não, claro que não tem sempre razão, claro que, por exemplo, mais de 80% ou 90% dos cabelos que aparecem na comida são do próprio. E é das reclamações mais frequentes em restaurantes. Vais o quê? Vais a toda a hora dizer, olha, o senhor sabia que mais de 80% ou 90% dos cabelos que aparecem no prato são do próprio? Imagina, estar a passar um banner no restaurante sempre, só para as pessoas saberem. Só um disclaimerzinho. Pronto. Ou quando a pessoa reclama, tu dizes logo. Só para saber. Ou então antes, olha, está aqui o menu. Já agora, se vierem reclamar de algum cabelo, ficam a saber. Ok, pronto, acho que estamos alinhados. Exato, não interessa nada. Pronto. Carla, agora estamos a chegar ao fim e eu tenho uma pergunta para te fazer. Que é uma pergunta... É a pergunta base deste podcast. Ui.
Carla, Hum, és uma grande parva ou sou só eu? eu sou uma grande parva. Mas orgulho-me de ser uma grande parva. É. Parva, atenção. Salve seja. É neste contexto, neste Neste podcast. contexto. Não, Sabes que olha, eu fui procurar o significado ao dicionário? Não é nenhuma ofensa. todos nós temos momentos. Ai, que parva. E- Porque assim, às vezes faço-me parva, dá imenso jeito. Adoro fazer. Pá. Não é? Fingir demência é ótimo. Outras vezes sou mesmo parva, no sentido físico da coisa, isto é, sou despassarada, eu sou muito focada numas coisas e nada noutras, portanto, eu sou capaz de, sei lá, de subir 3 vezes ao andar de cima para ir buscar um telemóvel e venho das 3 vezes com qualquer coisa, mas não o telemóvel. E de repente já se riem lá em casa, ou então eu deixo e digo, mas eu fui lá acima, mas eu ia buscar outra coisa. Ia buscar o telefone. Ah, pois era. Bum, lá vou eu acima outra vez. Deixo. Estou a dizer 3 vezes, se calhar é um exagero, mas acontecer-me. Mas é verídico. Mas acontecer-me isto várias vezes é Sim, típico. sim, sim. Outra coisa que é, estou com um workshop, o comando dos slides. E tenho o comando. E estou focadíssima no conteúdo, nisto, naquilo, no outro e não sei o quê. De repente, aquilo já tem 5 meses, já passei numa, passei noutra. E normalmente o comando eu ponho no bolso, ele anda sempre comigo, anda sempre ali, porque posso precisar a qualquer momento. E anda aqui, nananana. E de repente há um grupo que diz, precisamos aqui de uma dúvida. E eu vou lá, e de repente, e tenho um comando, eu tenho algum kit, né? Tenho um set de marcadores às cores, tenho um comando, várias coisas. De repente eu usei o marcador azul e de repente um grupo chamou-me e eu fui lá, escrevi com o marcador e de repente mostraram-me não sei o quê, pousei o marcador, pousei o comando, vou para a outra mesa, de repente, ok, então vamos lá recomeçar. Alguém viu o meu comando? Isto é recorrente, ok? E quando eu digo Ike Parva, o Ike Parva de eu facilmente me vejo livre de coisas acessórias quando tenho que me focar noutras. O que é que isso quer dizer? Que não sei das chaves, que faço viagens, e eu faço muitas, e é frequente. O meu marido já fez um checklist para mim, antes de sair. Esse é querido. É. Que é tipo, coitadinha, ela não atinge mais. Não Tem vai. que ser assim. Não, é porque ele antigamente dizia, olha, levas não sei o quê, e eu, sim, e tal, mas não perguntava tudo. Pronto, e chegava ao destino e dizia, ei, tenho que ir não sei onde. Então, o que é que te esqueceste? Qualquer coisa. E agora ele começou a perceber, ele é piloto, não é? Então pensou, espera aí, isto com checklist vai lá, não é? Então começou, olha, Pois. ele começou a perceber quais eram as coisas que eu, Começou a fazer trick nos botões. com frequência me esqueci e começou a tomar nota. Então disse, então, e levas desmaquilhante? Típico, faltava-me sempre. E levas não sei o quê, e então agora já o deixo fazer o checklist e dá-me imenso jeito. Porquê? Estou a falar de coisas Primeiro pessoais. chateia, mas depois fica tipo, não é preciso. Não me chateou, não me chateou porque, pronto, não me chateou porque a maneira como ele é muito inteligente emocionalmente para trazer estas coisas para cima da mesa. Agora, porque é que eu me esqueço se calhar do desmaquilhante? Porque é que eu me esqueço se calhar da escova do... Eu não uso escova, mas pronto, qualquer coisa para o cabelo, ou um produto para o cabelo, qualquer coisa. Porque eu tenho um checklist rigorosíssimo em relação ao trabalho que vou fazer, aos post-its, às canetas. Esse não falha Eu preciso disso na minha vida. milímetro. E é redundante. Eu nunca levo um bloco. Levas sempre mais. Sempre redundante, sempre plano B. Plano B e às vezes C. Sempre. Só que depois, e agora há que parva, o momento há que Levas parva. um trolley. Não, depois chego lá e digo, não trouxe cuecas. Pronto, queres um momento há que parva. Estás a ver? Vê? Tosse para aí. Olha, Pois, até me estás a- eu não devia dizer isto assim Ainda estou com balido. ao público, até porque tu vais ser famosíssimo, isto vai ser visto por milhares de pessoas. Completamente. 3 pessoas, a minha mãe. Mínimo. Então calma, eu tenho 2 filhos, eu Pois, vou-lhes olha. pagar para ver isto. Olha, isto bem esgalhado ainda vai... Não, aos 5. Ainda vamos Aos 5, ainda aos vamos 5, aos 5 a gente consegue. Mas isto eu para tenho dizer sempre essa nas sim. compras. Eu nunca trago tudo. Nunca. E o meu namorado diz-me sempre, faz uma lista. Eu isso faço, para as compras faço. Queres que eu te ajude a fazer uma lista? Eu digo sempre, não. Eu preciso treinar a memória. Vais lá 3 Mas é vezes. porque eu não quero fazer a lista. Não. Porque acho que Não, mas calma, eu sou de listas, eu sou eu sou listas. Se fores ver, eu tenho listas para tudo. Eu preciso delas. E sou muito do checklist. Eu sempre fui. mas resulta. É só para Resulta. isso não fazer. Para teres ideia, em relação ao supermercado, eu adotei há muitos anos uma técnica em casa. Eu tenho um bloco com ímã no frigorífico e uma caneta ao lado. Quem percebe que falta alguma coisa, põe no bloco. Super Ok. fácil. Nunca mais tive problemas de compras. E agora, vou ao supermercado. Está alguém em casa, telefone e digo, mandai uma fotografia da lista. Pronto. Ok. E vai a lista. E às vezes vem mais coisas do que a lista, isso é diferente, não é? Mas se eu não levar a lista, podem ser 4 coisas, vamos esquecer de uma qualquer. Ou porque toca o telefone, ou porque vi um WhatsApp, ou porque a cabeça está a pensar noutra Não, e coisa trazes qualquer. milhões de coisas, mas não trazes o que estava na lista. Sim, por aí. Isso E o Ike Parva, olha, estou-me a lembrar, se calhar é bom rematar. Quando cheguei aqui, entrei no parque, contei a história, e está um senhor, muito querido, a dizer, quer lavar o carro? Eu pensei, coitado, está sem clientes. Eu disse, depende, quanto tempo é que demora?
1 hora. Eu disse, 1 hora, está bem. Então eu encontro-me consigo -3. Eu disse, -3, mas eu estou com pressa. Mas depois tem elevador. Bom, lá fui eu. Qual é a parte do Eco Parva? Eu fui, perguntei assim, mas tem multibanco? Não, tenho MBA. Está bem. Vou por ali abaixo e neste momento eu estou aqui sentada contigo. Deixei ficar a minha Mas não chave. sabes se o carro está... Onde é que está o teu carro? Não, e não sei se aquele senhor realmente trabalha ali. Deixei ficar a chave, tirei uma fotografia ao telefone do MBA para pagar e ele diz-me que deixa no -1 com a chave no porteiro. E eu já estava a entrar aqui e disse, eu sou parva. Eu acho que tenho de concordar contigo. Cara. Pronto. Portanto, acho se eu sou que o parva... teu carro não vai estar lá. Que disparate. Não, Vai estar. Pode vai estar estar em cima de 4 tijolos sem pneus. Mas não, isso... eu confio no meu estudo de microexpressões que já vai longo e eu confio. Pois tu tens essa. Agora, é assim, isso é parvo. Se calhar é. Se calhar é. Mas se calhar faz Pode falta. correr mal, mas também o que é a vida sem um bocadinho de... Não, Filipe, de risco. este agora não. Não? Neste caso não. Percebes? Riscos outros, sei lá, tipo, partir uma chave, né? Agora ficar sem carro. Sem carro não, parece. não é agradável, não é? Mas Não, pronto, não vai sim, ficar, acho não que vai sim, ficar. sou parva. Mas eu acho ótimo. O senhor vai estar lá em baixo com o teu carro. Olha, Certeza. Eu acho que que ele vai estar à tua espera. Aposto que ele não se vai embora ontem sequer. lembrei-me disto e agora vou-te dizer do sou parva. Ou do sou parva. Eu sou de mecânica, como sabes, e adoro a expressão do falta-lhe um parafuso, não é? As pessoas dizem muito, falta-lhe um Podes parafuso. arranjar o carro, se houver algum problema. Não é isso. É outra coisa que eu te vou dizer. Durante alguns anos, esta expressão era muito usada, o falta-lhe um parafuso. E não, muito tempo, a minha mãe disse uma expressão que eu nunca tinha ouvido e que eu adorei, estou-me a rir só Eu tenho medo. Não, aquele tem um parafuso aliviado. Quando se diz um parafuso, é mal apertado, estás a ver? Vou E começar eu a achei usar imensa sempre. piada. Só que eu tinha uma expressão que dizia, e que ontem, por acaso, voltei a dizer, ou hoje, olha, já não sei se foi hoje ou se foi ontem, mas acho que foi ontem, em que eu disse, e costumo dizer, que é, se encontrarem por aí um parafuso perdido, é meu, de certeza, mas não me o devolvam. Deixa estar. Ok? Falta-me um parafuso? Faltam, vários. Deixa estar. Ok. Não mexas, porque é bom ser parvo às vezes. Com esta rematamos. Às vezes um bocadinho parva não faz mal nenhum, não é? Eu acho que só faz bem. Eu acho ótimo. Obrigado, Carla, Nada. por teres alinhado a minha maluquice, na minha parvoíce. Na parvoíce, queres tu Na minha dizer? parvoíce extrema. Eu alinho sempre contigo. Para a semana há mais um episódio e não se esqueçam que para um copo de água são 2 arroz. Não ao contrário. Nem graças. Foi lindo! Nem, mano. Ai, que parvo! Mas pronto. Ai, que parva! Foi muito bom essa. Não. Esta